Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1. Nós vamos ler o verso 16 e 17. Eu quero falar nessa noite sobre o dom da justiça. Olha só, ali na saída você vai encontrar o nosso material. Da outra vez eu trouxe, dessa vez também, o livro Precioso Espírito Santo. Se Jesus, um rapaz me perguntou: pastor, qual é a diferença do seu livro para os outros? Porque eu tenho bom dia Espírito Santo, boa tarde Espírito Santo, boa noite Espírito Santo, não sei o que do Espírito Santo. Qual é a diferença? Bom, eu dou uma ênfase muito grande aqui na ativação dos dons. Você sabe, são 9 dons, divididos em 3 categorias: poder, revelação e elocução. São 5 ministérios, 8 maneiras diferentes do Espírito Santo agir. E nós damos bastante ênfase aqui na questão dos dons. Graças a Deus, quase todo mundo que tem lido o livro tem percebido, descoberto o seu ministério e os seus dons. Pastor, qual é o meu dom? Eu te garanto que até o final do livro você descobre. E esse aqui também, lançamento. Isso aqui foi lançado há 2 meses, Arrependimento Profundo e Eficaz, prefaciado pelo pastor Luciano. Aqui eu conto, é uma mensagem que eu prego já há alguns anos, e ela está bem detalhada aqui. Foi um encontro meu com um anjo em casa. O anjo tinha uma forma de uma criança de uns 4 anos de idade. Por volta de 3 horas da manhã, eu desci para pegar um copo com água. Tinha uma criança na sala da minha casa. 3 horas da manhã, uma criança, só faltou cantar: o Fred vai te pegar. Era a hora do pesadelo. Uma criança na sua casa, de madrugada, pode correr, irmão, você está sonhando. Mas aquela criança passou na minha frente, olhou para minha esposa, para o meu filho e disse: se a volta de Jesus fosse hoje, eles iriam e você ficaria. Eu fui duramente confrontado até às 6 da manhã. E aí, detalhadamente, você lê o livro. Daí surgiu uma série de mensagens sobre arrependimento. E eu vou te dar uma dica bem bacana: leia o livro do arrependimento, apanhe até morrer. Depois você lê o do Espírito Santo e joga um óleo nas costas. É mais ou menos isso que vai acontecer, tá bom? Mas o livro aqui do Arrependimento Profundo e Eficaz, eu tenho recebido muitos e-mails. Realmente eu acho que não é aquele tipo de livro que você lê corrido. As pessoas me contam que lê, para, chora, lê, para, chora, lê, para, chora. É muito forte, você vai receber muito de Deus lendo esse livro. E tem um pendrive. Quando foi a última vez que aqui eu estive? Oh, mas já está virando a casa, hein? Rapaz, já esgotou a cota 2 vezes por ano, hein? Que é isso? Olha, da outra vez eu trouxe o pendrive. Se foi em fevereiro, deve ser o mesmo pendrive. Eu lanço ele uma vez por ano, tem uma série diferente. E aqui nesse pendrive eu falo detalhadamente sobre as mensagens do Espírito Santo. Nós temos a máquina do cartão de crédito para você poder adquirir e receber muito de Deus. A mensagem que eu vou pregar hoje, eu estou terminando agora um livro que fala sobre graça. O título do livro é Graça Teimosa. E hoje eu vou falar um dos temas. Tem em áudio também. Também é um dos temas que tem no livro. Mas agora eu vou falar um dos temas, que é o dom da justiça. Romanos capítulo 1, no versículo 16 e 17, o apóstolo São Paulo começa assim dizendo: porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois para o grego. No verso 17, Paulo diz: porque no evangelho revela a justiça de Deus, que é de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o seu Espírito Santo
falando aos nossos corações em nome de Jesus. Esse é um texto muito conhecido do público evangélico, porque o apóstolo São Paulo começa a sua principal carta, a carta aos Romanos, a sua principal obra, falando sobre não se envergonhar do que ele prega. Por muitos anos as pessoas pensam o que é não se envergonhar do evangelho. Por que Paulo tem que falar isso e por que ele tem que insistir que ele não se envergonha do evangelho? Qual seria a vergonha de pregar o evangelho? Veja você que ele diz isso não para os romanos, ele diz isso para os coríntios. Paulo escreve a carta aos romanos, ele estava na cidade de Cencreia, 16 quilômetros de Corinto. Então ele escreve para os romanos, mas com a cultura de Corinto. Toda aquela depravação de Romanos capítulo 1, ele estava olhando a grande estátua do deus Apolo, a homossexualidade. Então ele está debaixo de uma cultura grega, escrevendo aos romanos. E dentro disso, Paulo também está enfrentando em Corinto uma volta ou um retorno à lei, a judaizar de novo o evangelho. Para você ter uma ideia, em Gálatas fala que ele teve que resistir Pedro na face e Barnabé, porque Pedro e Barnabé se envergonharam do que ele chama de evangelho da graça. Pedro, Paulo e Barnabé estavam comendo entre os irmãos gentios. O judeu cria que o evangelho era só para eles. Pedro, Paulo e Barnabé estavam comendo entre os irmãos gentios. Quando entra Tiago, Pedro e Barnabé se levantam com vergonha. E aí Paulo diz que teve que enfrentar Pedro, chamar ele de hipócrita, porque ele estava fingindo que não estava comendo com os irmãos gentios. Para você entender o porquê Paulo usa o termo não me envergonho do evangelho, porque muitos pregadores cristãos da época pregavam o evangelho da graça de uma maneira escondida, mas quando não era escondida, eles misturavam um pouquinho com a cultura judaica, um pouquinho de lei, um pouquinho de graça, para não chocar as pessoas. Paulo é contra essa mistura. E toda vez que Paulo usa o termo evangelho, inclusive, toda vez que você encontrar na Bíblia evangelho, só existe um. Não existe evangelhos, existe o evangelho. E a pergunta é, qual é o evangelho que Paulo não se envergonha? Será que é um conjunto de várias doutrinas? Qual é o evangelho que Paulo não se envergonha? A Bíblia responde, ele mesmo responde. Gálatas capítulo 1, no versículo 6, vamos ver agora qual é o evangelho do qual o apóstolo Paulo não se envergonha. Em Gálatas, no capítulo 1, no versículo, vai usar também a multimídia aqui nos textos? Vai ser bom. Diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, um evangelho, para outro evangelho. Qual é o evangelho do qual Paulo não se envergonha? Responda. Da graça. Ele está falando de evangelho. Ele diz: admiro-me que tão depressa vocês saíram da graça para outro evangelho. Qual é o evangelho que Paulo pregava? Da graça. Qual é o evangelho que ele diz que não se envergonha? Da graça. Mas no que se consiste o evangelho da graça? É um escândalo. Quando você ouvir aqui hoje, você vai entender qual é a vergonha do qual Paulo diz: eu não tenho vergonha de pregar isso, eu não tenho vergonha de viver isso. Voltando ao texto de Romanos capítulo 1, no versículo 17, Paulo vai dizer: nesse evangelho se revela a justiça de Deus, que é de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Obviamente Paulo está dizendo que dentro do evangelho da graça existe um dom chamado dom da justiça. E Paulo diz que na graça
se revela a justiça. Muitos cristãos não sabem o que é justiça de Deus. Da palavra justiça vem a palavra justificado. A palavra justificado significa inocente, ou alguém inocentado. A palavra justiça é fazer sempre a coisa certa. Para Deus é fazer a coisa certa. Para nós não tem nada a ver com fazer. Então é crer certo. Nunca fazer, porém crer. E já te explico como que isso funciona. O que é o dom da justiça? O dom da justiça é um dom dado pela graça. Você sabe que a palavra graça significa favor imerecido. A palavra lei, favor merecido. Veja esse texto comigo de Romanos capítulo 5, no versículo 17, para você entender o que é o dom da justiça, que é o dom que vem da graça. E é esse evangelho que Paulo diz: eu não tenho vergonha desse evangelho. O que é o dom da justiça? Paulo começa assim dizendo: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, deixe-me te perguntar, quantos ali? Quem pecou? Adão. Você pecou para ser pecador? O que você fez para nascer pecador? Você brigou com o óvulo da sua mãe, provocou uma rebelião com os outros fetos, e aí nasceu em crise, foi isso? Então aí você nasceu rebelde. Qual é a obra que você fez para nascer pecador? Apesar que a Bíblia diz que por causa de Adão todos pecaram, mas quando a Bíblia diz todos, é de uma maneira genérica. Na realidade, quem pecou foi um homem. Por causa da obra de Adão, você é pecador. Eu queria dar uma coça em Adão. Se Adão estiver morto, eu mato ele de novo. Mas a obra de Adão nos fez pecadores. Você não é pecador porque você peca. Esse é um entendimento muito importante. Tem muita gente que pensa que ele é pecador porque ele peca. Todo mundo peca, por isso sou pecador. Você ouve isso? Mas você não é pecador porque você peca. Você peca porque é pecador. Você pode estar em casa orando, jejuando, dormindo, acordado, não fazer nada, ainda assim você é pecador. Você pode não pecar, ainda assim você é pecador. Porque você não é pecador por causa dos seus pecados, você é pecador por causa da natureza. Percebeu o que eu disse? É a natureza de Adão que te faz pecador, e não os seus pecados que te faz pecador, mas a natureza que te faz pecar. Paulo diz assim: por causa da ofensa de um, a morte reinou. Quantos pecaram ali? E aí ele vai dizer: muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Você percebe que justiça é um dom da graça. Olha para mim. A palavra justiça, ou a palavra dom da justiça, dom e graça, são palavras primas ou derivadas. A palavra graça vem da palavra grega charis, que significa favor imerecido. E a palavra dom é uma derivação, vem da palavra grega charismata, que quer dizer dom. No inglês ainda faz mais sentido, a palavra dom é presente. Percebe? Você começa a entender que todo dom vem da graça. Quando você é salvo, e você é salvo pela graça mediante a fé, Romanos 5, primeiro diz: tendo agora pois sido justificados mediante a fé. Veja, você não é salvo pela fé, a sua fé não te salva, você é salvo pela graça mediante a fé. Se você fosse salvo pela sua fé, você teria mérito na salvação. A fé é o instrumento experimental e não meritório. O mérito na salvação é de Cristo, mas por meio da fé, pelo instrumento da fé, você se apropria da salvação. Então você é salvo mediante a fé por Cristo. Diga amém. Não é pela sua fé, é através da sua fé.
Quando você entende isso, você começa a perceber o que é a justiça de Deus. Eu estou completamente empenhado, aonde eu vou, a revelar e falar sobre o dom da justiça. E eu espero de coração que nessa noite você compreenda quem você é em Cristo. Enquanto você não entender isso, você pode ler a Bíblia de frente para trás e trás para frente, você não vai compreender o Evangelho. Porque o Evangelho é isso. O Evangelho é a graça. O Evangelho é a graça, e da graça veio o primeiro dom dela, o da justiça. O que é o dom da justiça? O texto diz: muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Sabe, deixe-me te dizer uma coisa. É possível você passar por toda a vida cristã, morrer e ir para o céu, sem experimentar a graça. Ser salvo por ela, sem desfrutar dela. Aquilo que você não entende, você não desfruta. Eu conheço pessoas que são bem de idade, que você vai conversar com elas, e ainda assim elas olham para você dizendo que Deus pode estar chateado com elas. Veja você que elas não estão desfrutando, apesar de estarem salvas pela graça, não desfrutam dessa verdade. Quando você não entende o dom da justiça, você passa pela vida cristã sem reinar em vida. Não é reinar em morte, ou lá no céu, é reinar agora. Isso é poderoso. O que é o dom da justiça? Veja bem, quando você recebe a graça de Deus, automaticamente você recebe na mesma hora o dom da justiça de Deus. O dom da justiça é o resultado de ser salvo pela graça. Agora, depois desse culto, você vai se perguntar a você mesmo: será que eu sabia disso? Em algum momento você vai falar: é uma loucura o que eu ouvi. Ontem eu preguei e terminou o culto. Pastor, certo muda tudo. Quando você crê certo, você caminha certo, você vive certo, você canta certo, você faz tudo certo. Como você crê certo? Primeira coisa, algumas pessoas podem chegar e dizer: pastor, como se eu sou justo, se ser justo é sinônimo de nunca fazer coisa errada, como eu sou justo se eu ainda sou pecador? Essa é uma boa pergunta. Para você entender como você é justo, se você ainda é pecador, você deve entender como Jesus se fez pecado sem cometer nenhum. Lá na cruz do Calvário, houve uma transferência. Quando Jesus estava morrendo, Deus tirou, preste atenção, o seu pecado e colocou na conta de Jesus, tirou a justiça de Jesus e colocou no seu pecado. Agora você não é justo porque você faz, você é justo porque você crê. Nenhuma santidade para o crente está ligado em fazer. A santidade está ligada em crer certo e nunca fazer certo. Aqueles que são legalistas imaginam que quanto mais eles fazem, mais se tornam santos. Mas o justo não vive de fazer, o justo vive. É quanto mais você crê, mais você se torna santo. Isso é uma mudança de paradigma. E é isso que eu quero te mostrar nessa noite. Veja, Romanos 5, no versículo 19, para você compreender. Estou gostando disso, rapaz. O negócio fica bem de... Olha, tá bom. Deve ser algum pregador que está na multimídia, só pode. Já sistematizou. Ó, gostei, ó. Isso é treinamento. Preste atenção. Porque pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores. Você percebeu? Você é pecador pela obra de Adão. Você não é pecador por suas obras. Adão pecou e você é pecador com ele.
Se você morrer em pecado, por causa de Adão, você vai para o inferno. Não é por sua culpa que você vai para o inferno, é por culpa de Adão. E vai, irmão, e vai. Agora veja bem, porque como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornam justiça de Deus, se tornam justos. Agora veja, a religião não gosta dessa mensagem. Desde a época, os apóstolos não gostavam dessa mensagem. Foi essa mensagem que Paulo diz: não me envergonhe de pregar isso. Alguns dizem: pastor, esse é o tipo de mensagem que dá licença para pecar. Você não precisa de licença para pecar, você peca sem licença. Você já é um pecador sem licença. As pessoas imaginam que se você pregar a graça de Deus, as pessoas vão pecar. Agora deixe-me te falar uma coisa que quando eu comecei a sistematizar o ensino, e antes de pregar qualquer mensagem, a gente fica muito tempo estudando. Pastor Eibe, pastor Luciano, eu começamos a estudar sobre isso, e eu já saí na frente começando a pregar, porque eu sou um pouco mais ansioso. Veja bem, para você entender como que funciona. Todas as pessoas imaginam, e você ouve pastores dizendo: pastor, você deve pregar o amor, a graça, mas põe um pouquinho aí de lei, porque senão vira bagunça. É isso que eles dizem. Mas a partir do momento que você entender o que é o dom da justiça, você vai perceber como as pessoas vencem os seus pecados. O que mais existe na igreja é falta de identidade. Sem identidade, você herda qualquer uma. Quando não há identidade, você vê, quando não há identidade no cantor, ele imita um monte. Quando não há identidade no pregador, ele imita um monte. Quando não há identidade num filho, ele imita qualquer identidade. Você precisa saber qual é a sua identidade. E eu estou aqui para revelar ela, para dizer qual é a sua identidade. Agora escute isso, veja Gálatas, capítulo 5, no versículo 4. Gálatas 5, no versículo 4. Antes de você ler, não seja curioso, eu venho de uma cultura legalista. Meu pai é pastor de uma série são 160 igrejas, daquelas bem legalistas, que gostam de misturar um pouquinho. Meu pai é daquele que crê que por jeito de vestir a pessoa é salva ou não. Meu pai esteve recentemente lá em casa, e logo no mesmo dia as noras chegaram do salão. E você sabe, as mulheres chegam do salão parecendo Coringa do Batman, principalmente quando elas põem aquela maquiagem definitiva, elas chegam tudo inchadas assim, ó. E quando meu pai viu, ele falou: meu Deus, vocês estão parecendo Jezabel. Eu disse assim: o senhor já viu uma Jezabel? O senhor já conhece a Jezabel? O senhor sabia que Jezabel na Bíblia é mistura de profeta com prostituta? O senhor sabe do que o senhor está chamando suas noras? Não, estou falando por causa da roupa. Não, mas não tem como ser meia Jezabel. Mas eu falei: Senhor, eu não quero desrespeitar esse velho, me dá sabedoria para eu tratar ele. E ele ficou com a cara virada, por causa do brinco, por causa do não sei o quê. Veja, um pouquinho de graça, mas um pouquinho de lei também. E meu pai antigamente dizia que quando um crente peca, ou cai em pecado, ou sai da igreja, muitos aqui já ouviram esse termo: o irmão caiu da graça. Quantos de nós já dissemos isso? O Léo com seus 52 anos. Ah, mas pela música que você cantou é aproximadamente. Ou então nasceu no século errado. Eu acho que nasceu no século errado. Ok. Antigamente, na época do pastor Ricardo, já não tem graça, ele não está aqui, não tem graça. Antigamente se dizia: o irmão desviou, o irmão caiu da graça. E na minha cabeça, cair da graça era cair em pecado. Vocês sabem disso. O irmão não sabe? Aí, ele sabe, viu? Veja bem, cair em pecado não é cair da graça, pelo contrário,
cair em pecado te joga à disposição da graça. Aonde abundou o pecado, superabunda a graça. O que é cair da graça? O texto diz aqui: de Cristo desligastes, vós que procurai-vos justificar pela lei, da graça tendes caído. Cair da graça é voltar ao mérito próprio, à justiça própria, a depender de seus esforços ou metade deles. Toda pessoa que opta por não viver da graça, ele se desliga de Cristo. Não é isso que Paulo está dizendo? Lê em voz alta, só você, vai lá, por favor. Então cair da graça é cair em pecado? Cair da graça é voltar para a lei. O que tem de crente desligado de Cristo, porque estão procurando equilibrar lei e graça, não dá. Veja esse texto, porque algumas pessoas imaginam que se você pregar a graça de Deus, vai fazer as pessoas pecarem. Realmente tem gente que entende a graça errado, e quando você prega sobre a justiça de Deus, elas falam: maravilha, então eu posso fazer o que eu quiser, que Deus não me pune porque eu estou na graça. Veja Romanos capítulo 6, no versículo 14, você vai entender como funciona isso. Romanos 6, no versículo 14, lê em voz alta: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. Você percebeu? Quem vive em pecado e usa a graça como desculpa, na realidade ele está na lei. Quanto mais graça, menos pecado. Quanto mais graça, menos você peca. O pecado perde domínio é quando você está na graça, não quando você está na lei. Agora esse texto que nós vamos ler agora, 1 Coríntios 15, 56, foi o texto que eu decidi, e todos os dias eu oro: Senhor, nunca me deixe pregar a lei. O texto diz: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado não é a graça, é a lei. Quanto mais lei as pessoas têm, mais preso ao pecado elas serão. Quanto mais elas entendem a graça e o dom da justiça, menos elas pecam. Eu estou convicto que da graça alguns entendem, mas não entendem o dom da justiça, que é o dom da graça. A justiça é um dom automático da graça. Quanto mais você entender a justiça de Deus, mais o pecado vai embora. Ele vai perdendo os seus tentáculos, ele vai perdendo a sua força. Não é jugo, juízo e lei, é graça que dá força para vencer. Nunca a lei, sempre a graça. Agora você começa a compreender: como eu sou justo se eu ainda sou pecador? Deixe-me te explicar. A justiça de Deus tem dois símbolos na teologia. Dois: um homem e um cordeiro. A ideia é o cordeiro cobrindo o homem. Preste atenção. Tem coisa que Deus não vê, gente? Quem crê que Deus vê tudo? Mas eu creio que tem coisa que Ele não olha, e tem coisa que Ele não lembra. E eu vou te dizer uma coisa que Deus não olha. Você se lembra que quando o anjo da morte desceu no Egito, ele desceu para matar todos os primogênitos. Os primogênitos de qual nacionalidade? Aonde você leu isso? Era todos os primogênitos, inclusive hebreus. Falei que o irmão manjava. Deus não disse: eu vou matar os primogênitos só dos egípcios. Ele disse: eu vou descer e vou matar
todos os primogênitos, e serão salvos os filhos dos hebreus, amém? Não, serão salvos todos que têm a marca de sangue. Inclusive dentro da casa de Moisés estava toda a família da sua mãe adotiva, que foi para Canaã. Eram o quê? Egípcios. O anjo desceu, e ele não entrou e não viu a casa que tinha a marca do sangue. Tem uma coisa que Deus não olha. E sabe por que ele não olha? Quando Deus olha para você, ele não pode ver você. Porque se ele vê você, ele vê seus pecados. E se Deus vê os seus pecados, ele tem que ser justo. A alma que pecar, essa morrerá. Deus não inocenta o culpado. Veja Colossenses capítulo 3, no versículo 3. Por que Deus não vê você quando ele olha para você? Isso é poderoso. Leia em voz alta, vai lá. Quando Deus olha para você, ele vê o Cordeiro. Ele não vê você, ele vê Jesus. Ele é a justiça de Deus e nele eu me tornei justo. Então toda vez que Deus olha para você, ele vê Jesus. Está entendendo? Diga amém. Mais um texto, Romanos capítulo 8, no versículo 10. Leia bem alto, por favor. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Uau! Qual é essa justiça? A justiça de Deus em Cristo. Você percebeu? Você entendeu o que eu estou dizendo? Quando Deus olha para você, ele vê o Cordeiro de Deus propiciando a sua justiça. Você é aceito nele. Aí agora você entende que estando em Cristo, Deus vê Cristo em você. Preste atenção. Todo o Velho Testamento tem que apontar para Cristo, senão não vale a pena ler. O Velho Testamento tem que guiar você a Cristo. Mas quando você vai no Velho Testamento, você começa a analisar, se você ler toda a Bíblia procurando Cristo, você vai ficar maravilhado. Quando você vê a história da arca, todos nós sabemos que a arca é um exemplo de Cristo. Você vê que ela não tinha saída, entrada, porta, ela só tinha uma janela para cima. Toda vez que a arca, que representa Cristo, balançava por causa da tempestade, Noé caía, mas ele caía dentro da arca. A arca era fedida, a arca era cheia de animais chechelentos, peçonhentos, fedorentos, cheios de estrume, mas fora da arca tinha a morte. Tem gente que não suporta estar entre os pecadores dentro da igreja. Os desigrejados são justamente isso, eles são pessoas santas demais para estar entre nós, os pecadores. Mas eu quero dizer que lá fora é morte. Aqui é cheio de defeitos, pecados, é a arca. Em Cristo, ainda que você caia, você está em Cristo. Em Cristo, até quando o crente erra, ele procura o acerto. Você precisa entender, nesse contexto que você lê Romanos capítulo 8, versículo 1, não há nenhuma condenação para quem? Para aqueles que estão escondidos nele, para aqueles que estão em Cristo. Quando Deus olha para quem está em Cristo, Deus tem que ver seu filho. Não há nada depois da cruz. A dor, a escravidão, a jugo, a condenação antes da cruz. Toda vez que eu olho para a cruz de Cristo, ela grita: você é indigno, mas amado. Você é pecador, mas foi comprado. Você não vale nada, mas tem preço de sangue. Toda vez que eu olho para a cruz, ela grita: justo, 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 sem culpa.
cruz, você tem o peso da culpa, o peso da condenação, o peso, você é escravo do pecado, escravo do diabo e da lei. E da lei. Você viu que a força do pecado é Pastor, como que a força do pecado é a lei? Vou te explicar. Eu tenho 2 filhos, um de 14, uma de 2 anos. Quando meu filho estava com 3 anos, eu olhei para casa e chamei ele, falei, você está vendo seu filho? Isso é tomada. Dentro dessa tomada tem energia. Se você colocar o dedo, tu leva choque. Tá bom, papai, tá bom. Eu saí, em 5 minutos eu ouvi um grito. Ai! Adivinha o que era? Choque. Só naquele dia foram 5 choques. Ao todo, 35 até ele nunca mais pôr a mão por medo. A minha filha, na mesma idade que ele, nem olha para a tomada, nem tem interesse da tomada, ela sabe que tem algo ali, ela nem quer saber o que é, e não sou eu que vou revelar. A força do pecado é a lei. Imagina que você constrói um prédio lindo, cheio de vidros, e alguém chega para você e diz, muito bonito, mas vamos jogar pedra. Então você põe uma placa, proibido jogar pedra. Eu não preciso dizer o que vai acontecer depois. Põe uma placa ali dizendo, proibido pinchar. Põe uma outra ali dizendo, proibido jogar lixo. A força do pecado é a lei. Paulo fala em Romanos 7, que ele nem sabia o que era pecado, até a lei vir e dizer, não cobiçará. Quando a lei disse não cobiçará, o pecado aproveitando-se da lei, provocou nele todo tipo de cobiça. E a Paulo diz, então isso é cobiça. A igreja hoje está vivendo de recaídas, uma hora peca, outra hora pede perdão, vivendo de condenação, vivendo de culpa, literalmente por não entender o dom da justiça, que é a força para vencer o pecado. Crer certo muda tudo. Veja bem, você não é justo por seus esforços, você não é justo por seus méritos, você não é justo por sua performance, você é justo por causa de Cristo. Se você está escondido nele e você só é justo por causa dele, então você não é justo fazendo, você é justo crendo. Vou te explicar como que isso funciona. Como que um pecador vai comparecer perante Deus e ser aceito se ele é pecador? Como você é justo se também é pecador? Como que Jesus é pecado sem cometer nenhum pecado? Imagine comigo que o Léo fica milionário. Agora eu estou te agradando. E ele tem uma fazenda com 500 ovelhas. E agora ele tem 2 ovelhinhas prenhas que vão dar luz no mesmo dia. Uma dá luz e a ovelhinha morre. A outra dá luz e a mãe morre. Agora nós temos uma mãe sem filho e filho sem mãe. E o Léo, muito inteligente, vai pegar a ovelhinha viva para mamar na mãe viva. Porque senão a ovelhinha viva morre. Tem jeito de filho, cara de filho, idade de filho, mesmo dia do filho, parecido com o filho. Então vou lá para dar para a mãe. Mas quando ele leva a ovelhinha, a mãe vê que tem algo estranho mamando nela e não tem a marca do filho, que é o cheiro. Tem jeito de filho, parecido com o filho, igual ao filho, mas não tem a marca do filho. Então ela começa a maltratar e rejeitar a ovelha. E o Léo fala, eu vou tirar essa ovelha porque a mãe vai matar. Mas ele se lembra que lá no pasto tem o corpo da ovelha morta. Ele tira a pele da ovelha morta e veste a ovelha viva com a pele da ovelha morta e leva de volta para a mãe. E agora a mãe vê que tem jeito de filho, cara de filho, idade de filho e cheiro do filho, e o aceita. Você se lembra que o sacrifício de Abraão foi uma pregação de Deus para Abraão. Deus estava pregando para Abraão sobre o cordeiro de Deus. Não era sobre Isaac, era sobre o cordeiro preso.
Então agora Abraão realmente pensava que Isaque iria morrer. Isaque não era justo o suficiente para isso. E Deus fala: sai Isaque e pega aquele cordeiro preso. Você lembra a história de Isaque e Jacó? Mais uma vez Deus está pregando para nós. O Velho Testamento é só uma mensagem da cruz. E agora você vê que Jacó só recebe a primogenitura porque ele está coberto de primogênito. Ele está vestido de primogênito. Você só é aceito por Deus se você estiver em Cristo. Isso se chama mensagem da cruz. É isso que é a mensagem escandalosa. Independente de quem quer que seja, quando ele se torna justiça de Deus, Deus não o vê mais, mas vê Jesus nele. É essa mensagem que Paulo diz que não se envergonha de pregar. É a mensagem da justiça. Deixe-me te dizer, essa mensagem, ela deve e ela consegue e ela pode transformar qualquer pecador em justo. É injusto. Qualquer pecado em justiça. E como que ela faz isso? Crendo certo. Crer certo faz viver certo, faz praticar certo, faz andar certo. Veja 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 21, para você entender como que Deus fez essa troca e essa transferência e quem você é diante de Deus. Diz assim o texto: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos pecadores. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe como que a Bíblia te chama? Justiça de Deus. Em Cristo eu tenho um nome. Sabe qual é a minha identidade? Apesar de você ter pecados para vencer, a Bíblia olha para você e te chama de justiça de Deus. Quando você entende isso, toda a culpa cai por terra. Quando você entende isso, toda a condenação cai por terra. E quando a culpa e a condenação cai por terra, sem acusação não tem acusador. O acusador só perde a força quando você entende que não há acusação. O problema é que tem muitos crentes que creem mais no que eles fazem para Deus do que naquilo que Deus fez por eles. Deixe-me te perguntar, você crê mais no seu advogado ou no seu acusador? Porque só há acusador quando tem a acusação. Mas Romanos capítulo 8, versículo 1, fala sobre você. Diz o texto assim, em Romanos 8, 1, leia em voz alta. E por que não há? Próximo verso. Vai lá. Por isso que não há condenação, porque a graça te libertou. Veja, a graça não te deu força para pecar, muito pelo contrário. Romanos 6, versículo 1 nos diz, Paulo responde justamente a questão de muitos crentes que pensam que por estar na graça é passaporte para pecar. Nada a ver. O texto diz, que diremos pois, permanecermos no pecado para que a graça superabunde? Paulo diz, vocês estão loucos? Olha o que Paulo responde: de maneira nenhuma. Como, pois, viveremos em pecado, se para ele morremos? Se alguém está vivendo em pecado, não é na graça que ele está. Se o pecado ainda exerce domínio sobre ele, é porque a lei está sobre ele. Nunca a graça. A graça faz o pecado perder a força. Vou te explicar. Imagine um marido perfeccionista que passa o dia e a vida pegando os defeitos da esposa, da casa e jogando na cara dela. Olha, essa casa está assim.
essa comida tá sem sal, e passa a vida com aquela coisa chata, apontando os defeitos da esposa e dando um conjunto de regras para ela. Essa esposa vai amar mais ou vai amar menos? Responda. Ela vai melhorar ou piorar? A amargura melhora as pessoas? Julgo melhora as pessoas? Agora imagina esse mesmo marido, só que com outra visão. Ao invés dele julgar a esposa, ele mostra as qualidades. Ele disse: eu te conheço, eu sei que tu pode fazer uma comida muito melhor, você tem condição, você é a melhor cozinheira do mundo. Ao invés dele jogar juízo e lei, ele começa a apontar para identidade. Irmão, quando você entende isso, você muda até como você educa seus filhos. Porque tem pais que quando o filho erra, ele vira para os filhos e diz assim: quando é que você vai me dar alegria? Quando você fala isso com o filho, a tendência é ele melhorar ou piorar? Porque a força do pecado é a lei. Então o pai olha para o filho e fala: eu estou muito triste com você, que decepção, você me entristeceu. Esse tipo de conduta faz vir condenação, e condenação mata, condenação adoece. As pessoas debaixo de condenação não conseguem orar, não conseguem melhorar e nunca vão melhorar. Elas podem ir até por um tempo. Pedro caminhou sobre as águas, enquanto ele olhava para Jesus, para a graça. Quando ele olhou para o seu mérito, ele afundou. Na lei você pode ir até por um tempo. Eu vejo alguns pregadores com senso de moral, eu falo: ninguém consegue suprir a moral de Deus. Não consegue. A santidade de Deus é insaciável. Se você não estiver em Cristo, você não consegue amar a Deus de todo o coração. Você pega Jesus e diz: tem que amar a Deus de todo o coração. Nem Davi amou a Deus de todo o coração. Ninguém ama a Deus de todo o coração. E sabe por quê? Porque todos nós temos um coração dividido com Deus, com os problemas, com o filho, com a esposa, com dívidas, com contas para pagar. E amar o próximo como a ti mesmo. Tem hora que eu quero matá-los. E quando você lê esse texto, fala: meu Deus, como que eu vou amar a Deus de todo o coração? E você começa a deixar a culpa e a condenação te destruir. Como que eu vou amar o próximo como a mim mesmo, se tem hora que eu quero que esmagá-los? É impossível praticar isso. Mas quando você entende que você está em Cristo, você entende que Jesus foi o único que amou a Deus de todo o coração, foi o único que amou o próximo como Ele mesmo, se entregando, foi o único que satisfez toda a lei, todo o mandamento. E agora você entende que quando você está em Cristo, você consegue suprir toda a demanda de Deus, você consegue amar a Deus de todo o coração, porque você está nele. Você consegue amar o próximo como a ti mesmo, com o amor de Cristo, nunca por seu mérito, mas sempre por Ele. Uma jovem foi na nossa Conferência Nacional do Espírito Santo de Florianópolis, sentou ela e a família disse assim: pastor, só poderia ouvir nossa filha? Ela ama muito a Deus e realmente é uma menina muito crente. E a menina já começou a chorar. Você sabe que até a sua adoração pode lhe trazer condenação, se você não entender. Vou te explicar. Diz: pastor, eu amo a Deus, mas eu tenho medo de não suprir as suas expectativas. E a minha maior missão é suprir a expectativa que Deus tem comigo. Isso é bonito de ouvir. E ela diz: então quando eu não oro o suficiente, eu passo o dia mal, eu volto para o quarto, até entender que eu orei o quanto deveria. O jugo, a condenação está matando ela, mesmo na boa intenção dela. Eu olhei para ela e disse: filha, você disse que quer que Deus supra, ou você quer suprir a expectativa de Deus, é isso? É. Eu disse: você sabe que isso é impossível? Ela: como é impossível? Você sabe qual é a expectativa que Deus tem com você? Zero. Deus não tem nenhuma expectativa
em você. Como não, pastor? Não, toda a expectativa que Deus tinha com você, Ele supriu em Jesus. Ele agora está satisfeito com toda a obra da cruz. Tudo que Jesus fez foi para que eu encontrasse força para fazer depois. Tudo a expectativa que Deus tinha em mim, Ele agora diz: eu estou satisfeito no meu filho. Jesus satisfez tudo. Sério, pastor? Então, quando você for orar, seja livre para orar. Se você conseguir orar 1 hora, glória a Deus. Se você não conseguir orar 1 hora, ore depois. Mas não saia dizendo: meu Deus, eu sou pecador. Esse negócio é interessante. Eu gosto muito de orar. E eu gosto muito, eu prego muito sobre isso. Mas alguns anos atrás, mesmo orando muito, eu sentia que eu estava em muito pecado. E eu nunca me satisfazia em Deus. Eu sentia que muitas coisas estavam ruins. Mesmo orando, mesmo quando eu não pecava, eu me sentia muito mal. Isso não é bom. Sabe como que isso começou? Eu estava ouvindo um pregador inglês, ele estava pregando e dizia que o crente que não ora no mínimo 2 horas está desviado. Aí eu falei: agora eu vou orar 2 horas todo dia. Então eu contava no relógio, 2 horas. Enquanto eu não orava 2 horas, eu não saía da oração. Contado no relógio. Contado no relógio. Mas aí eu ouvi um outro pregador pregando. Ele dizia assim: irmãos, um trabalhador comum trabalha 8 horas por dia. Um homem de Deus, um pastor, tem que ficar no mínimo 8 horas por dia diante de Deus, porque esse é o seu trabalho. Eu falei: rapaz, agora eu não saio do quarto antes de 8 horas. Então eu lia livro, ouvia mensagem, não saía do quarto antes de 8 horas. Aí eu fui ler um livro de David Young Cho. David Young Cho dizia que não acredita em pastores que não oram no mínimo 12 horas. Eu já falei assim: tá ficando difícil. Eu vou tentar. Consegui umas 3 vezes. Mas quando viajava, e quando eu não conseguia, a condenação me destruía. Senhor, eu quero ser esse homem de Deus, porque deve ser esse o segredo do David Young Cho para ter uma igreja tão grande. As pessoas dizem isso. Elas olham e dizem assim: esse irmão é poderoso, mas também olha o tanto que ele ora. Você viu a visão que a gente tem da graça? Puro mérito. Alguém diz: olha que irmão ungido, mas também olha o que ele faz. Está tudo errado. E aí você consegue, você vai. Quando você afunda, a condenação te destrói. Aí eu tentei, 12 horas, consegui. Mas eu estava naquele propósito de conseguir. Não sempre, mas às vezes. Fui na Inglaterra. Não sei se a pastora foi lá. Na igreja do John Wesley. Tem lá um quartinho do John Wesley, está dizendo assim: aqui John Wesley orava 19 horas por dia. Eu falei: eu desisto. Querido, a lei é assim. Se você não faz, a lei vem e diz: você não presta, você não fez. Se você faz, ela vem e diz: não é suficiente. Nunca você pode comparar se a moral e a santidade de Deus é dele. Você só consegue suprir todas as demandas de Deus através de Cristo. É através da cruz que as demandas de Deus conosco é suprida. Sabe, tem gente que até hoje não é líder de célula por causa dessa cultura. Ele diz: eu não tenho condição, eu preciso me preparar mais. Então, se você se preparar, Deus tem que lhe dar alguma coisa. É a cultura do mérito e do demérito. Paulo diz: não que sejamos capazes de fazer alguma coisa por nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. É nele, por ele, através dele, nós podemos todas as coisas em Cristo. Sempre nele. É tão importante entender que você é a justiça de Deus. Isso muda como você vai liderar a sua célula. Você sabe: eu estou em Cristo, eu vou dar a melhor mensagem por causa de Jesus. Nunca é por seu mérito. Nós não somos nada. Ninguém conseguirá ser bom diante de Deus.
Você sabia que a Bíblia fala só de 3 homens perfeitos e justos? Adão, antes de pecar, era completamente justo, perfeito. Jesus nunca pecou, completamente justo, perfeito. E o outro é você. Como que a Bíblia chama você? Porque tem gente pregando aí, tem até livro escrito, igreja prostituta, igreja não sei o quê. Sabe, eu de coração, pela minha pura ignorância, nos 27 livros da Bíblia, eu fui estudar inteiro, para ver se eu achava esses termos de Deus chamando a igreja. Não achei Deus depreciando a sua igreja em nenhum dos 27 livros depois da cruz. Nunca, nem para Laodiceia, nem para de Corinto, que era pior. Sabe como é que Paulo chama a igreja de Corinto? Aos santos. Ah, irmão, aquilo não era santo, né? Mas Paulo diz aos santos. Sabe como que Deus chama as igrejas do Apocalipse? De igreja. Nunca de prostituta, nunca de devassos, chama de igreja. Deixe-me que dizer, Deus não está irado com a igreja, Deus não tem raiva da igreja, Deus não quer matar a igreja, Deus não quer fulminar a igreja, Ele ama a igreja. E sabe como que a Bíblia chama a igreja? Gloriosa, vencedora, triunfante, conquistadora, reinadora, sacerdotes. Esses são os únicos adjetivos que eu encontro para a igreja depois da cruz. Pastor, de forma genérica, esses são os nomes da igreja. Mas de forma objetiva, como que Deus me chama? Como que a Bíblia, depois da cruz, chama você? De forma objetiva, quem quer aprender? Por que você vai ouvir isso e tem que fazer sentido? Porque se você está em Cristo, é assim que Deus tem que te ver. Não de outra maneira. Vamos ver aqui, Romanos 8:37, como que a Bíblia te vê hoje, depois da cruz. Leia em voz alta. Por meio dele, a Bíblia diz que você é vencedor. Por causa dele. Sempre você tem que entender. Quando as pessoas interpretam errado a Bíblia, elas só tem que colocar uma coisinha: se eu estou em Cristo, eu sou tudo isso. Fora de Cristo, não sou nada. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Esse é um texto muito conhecido. Todos esses textos, 13, todos esses textos falam de pessoas que estão escondidas em Cristo. Lembra? Justiça é um cordeiro, um homem, o cordeiro por cima do homem. Quando Deus olha para o homem, ele vê primeiro o cordeiro. Leia em voz alta, vai lá. Aonde que você está? Quem você é? Então nós temos posição e condição. Qual é a sua posição? Efésios 1:3, por favor. Qual é a sua posição em Cristo? Qual é a sua condição? Justo. Efésios 1:3. Esse texto, vai lá, lê em voz alta. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Aonde que você está espiritualmente agora? Na terra? Você está nas regiões celestiais. No corpo, por causa do pecado, você está na terra. Mas no espírito, por causa da justiça, você está sentado com Cristo, reinando em vida. Dá um brado! Algumas pessoas dizem o seguinte: como que eu estou reinando em vida se eu tenho doença? Reinar não é não passar, é passar por cima. Você adoece, mas você reina sobre a doença. Você tem problemas financeiros, mas você reina sobre eles. Reinar é governar as circunstâncias.
Tem crente que passa pelas circunstâncias e são governados por elas, mas quando você reina em vida, você governa as circunstâncias, você governa sobre elas, você transpõe sobre elas, você está acima de toda e qualquer circunstância quando você está em Cristo. Aleluia! Como que a Bíblia me chama? Romanos 8, versículo 1, já foi lido, mas volto a ler. Romanos 8, 1. Leia. A Bíblia diz que você é inocente. Olha o que a Bíblia te chama: inocente, rei, sacerdote, sem culpa. Diga amém. Amém. Como que a Bíblia te chama? Romanos 5, versículo 1. Veja esse texto que poderoso. Como que a Bíblia me chama? Derrotado, fracassado, chechelento? Porque tem pregador aí que está querendo provar para você que Deus quer acabar com a sua raça. Mas o que eu estou vendo aqui é outra coisa. Ah, mas Deus está irado com os filhos da desobediência. Deus não tem ira para a igreja, Deus tem disciplina para a igreja. Deus nunca se ira com o filho, Ele disciplina o filho. A ira é para os ímpios, a disciplina é para os filhos. É tão importante você entender isso. Você sabe que a maior força do diabo é você pensar que Deus é mau. Mas quando você entende que Deus é bom, Ele é bom por quanto tempo? O tempo todo, não é até seu próximo pecado, Ele é bom o tempo todo. Esses dias eu disse para minha esposa, falei, você sabe que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você sabe por que está escrito que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Ela disse, nunca parei para pensar. Eu disse, todo dia tem uma misericórdia nova de Deus. Esse termo renovar é o mesmo termo de renovar a penugem da águia. Sobem e não se cansam e se renovam. Renovar a força. Todo dia de manhã, Deus troca a misericórdia dele para uma nova misericórdia. Todo dia de manhã tem uma nova misericórdia de Deus para você. A de ontem era outra, a de hoje é outra. Sabe por quê? Porque todo dia há novos pecados, todo dia há nova misericórdia. Todo dia há novos pecados, todo dia há nova misericórdia. Deus nunca e jamais vai desistir de você. Quando você entende esse amor de Deus, isso te dá força para agradar a Deus ou faz você se distanciar dele? Há um texto na Bíblia que me deixa impactado. O leproso, do qual Jesus estava pregando. Jesus pregando o sermão da montanha. O leproso sai do meio do buraco e grita, mestre, se quiserdes, pode tornar-me limpo. Você fala, o que tem de interessante nesse texto? Tudo. Você deve entender que na lei de Moisés, se um leproso fosse pego perante a multidão, ele deveria ser morto apedrejado. Alguém gritaria leproso e ele morreria. Agora esse homem sai no meio da multidão e grita mestre, sem nenhum medo. O que fez esse homem ir até Jesus? Eu vou te dizer o que foi. A mensagem que Jesus pregava alguns minutos antes dele gritar foi essa: olhe para os lírios do campo, veja como o Pai o veste. Olhe para os pássaros, veja como o Pai os alimenta. Vós que sendo maus pais, vocês dão coisas boas aos seus filhos, imagina o vosso Pai que está no céu, o que dará a vocês, a todos quanto pedirem. Jesus usa o termo Pai em um sermão 35 vezes. Jesus nunca chamou Deus de Deus, Ele só chamou Deus de Pai. Ele só chamou Deus de Deus na cruz, quando Deus despejou sobre ele a ira. Aí é um Deus. Mas toda vez ele disse Pai, 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 Pai. Agora o leproso está lá escondido e vê Jesus pregando a graça, vê Jesus pregando o dom da justiça, vê Jesus falando de um Deus amoroso, de um Deus bondoso, de um Deus que quer prestar favor. E ele fala, Deus não é mau, Deus é bom. E ele acredita, a graça atrai, a lei repele. E agora ele diz, Senhor, se quiserdes,
pode tornar-me limpo. Perceba que ele não disse se puderdes, ele disse se quiserdes. Ele não duvidou se Jesus poderia, ele duvidou se ele queria. Ele não duvidou do poder, ele duvidou da bondade. Nenhum crente duvida que Deus pode, que Deus é poderoso, que Deus é grande, que Deus é tremendo. Mas boa parte duvidam se Ele é bom, se Ele quer curar, se Ele tem prazer em fazer. O leproso duvidou da bondade. Deixe-me te dizer, sabe quando o acusador perderá força? Quando você entender quem Deus é. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom o tempo todo Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é tremendo, Ele é sobrenatural, Ele ama prestar favores aos seus filhos. Crer certo faz viver certo. Quando você entende isso sobre Deus, você é atraído. E você começa a andar certo. Você sabia que do Egito ao Sinai foi uma caminhada de 3 meses? O povo de Israel caminhou do Egito ao Sinai por 3 meses. E você sabia que do Egito ao Sinai não morreu ninguém, nenhuma pessoa. E eles pecaram, eles murmuraram, eles cometeram todos os tipos de pecados que cometiam na lei. Só que antes da lei, ninguém morreu. Que coisa tremenda. Eles chegam diante do Mar Vermelho e diz: não tinha sepultura no Egito. Sabe como que Deus responde? Abre o mar. Deus estava ensinando eles que Ele é Deus bom. Agora eles chegam diante das águas de mar e murmuram que estavam com sede. Diz a Bíblia que murmuram contra Moisés e contra Deus. Sabe como que Deus responde? Transforma a água. Agora eles reclamam de fome. Sabe como Deus responde? Faz chover carne. Parece que é interessante. Toda vez que eles pecavam, Deus queria vencer o pecado deles com a bondade. Ninguém morreu. E você sabe, eles pecaram muito. Mas agora eles chegam diante do Sinai. Deus chama Moisés, isso está em Êxodo 19, e diz assim: Moisés, vem aqui, diga ao povo como eu fui bom, como eu os trouxe nas asas da águia, como eu mostrei bondade. Fala para eles que eu sempre vou ser bom. Aí eles viram para Deus e diz assim: Moisés, diga para Deus que tudo que Ele mandar fazer, podemos cumprir. Eles olham para Deus e dizem: não nos mostre bondade pela sua bondade, nos mostre bondade pelos nossos méritos. Deus falou: vocês estão loucos? Vocês querem comparar a moral de vocês com a minha? Se eu der a moral minha para vocês, vocês não vivem. Não, mas queremos merecer. Irmãos, a lei nunca foi o plano original de Deus, sempre foi a graça. Abraão, o pai dos hebreus, viveu pela fé. Nunca na lei. 400 anos antes da lei, sempre viveram pela fé. A Bíblia diz que o justo vive da fé. Se ele retroceder, a alma de Deus não tem prazer nele. A lei veio porque o povo de Israel queria viver debaixo de méritos. Você já leu aquele texto da Bíblia que Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica? Alguém diz aí a letra da Bíblia, teologia. Ô irmão, lê muito a Bíblia não, senão você fica doido. Eu nunca vi alguém ler a Bíblia com o Espírito Santo ficar doido. Doido é quem fala um negócio desse. Tem gente que pensa que é a letra da Bíblia, mas não é. A letra que Paulo fala que é morte, que mata, é a letra da lei de Moisés. 613 mandamentos. Quem consegue cumprir? Eu vou te dar um exemplo. Quando a lei desceu no Sinai, veja que até então ninguém morreu. No dia que a lei desceu, 3.000 pessoas morreram. No mesmo dia, a letra mata. Mas lá no Novo Testamento, em Atos 2, tem uma outra montanha que não é o Sinai. No dia que o Espírito Santo desceu, 3.000 pessoas se converteram. A letra mata, o Espírito vivifica. Eu vou te dizer mais uma coisa. Você já percebeu que todos os milagres de Moisés resultaram em morte?
Qual foi o primeiro milagre de Moisés? A água transformou em sangue, resultou em morte, dor, sofrimento. O primeiro milagre de Jesus, a água foi transformada em vinho, resultou em alegria, regozijo e vida. João capítulo 1, no versículo 17, veja esse texto. Você precisa entender, irmãos, que nós vivemos numa melhor aliança. Nós estamos na graça. Quem está na graça, diga amém. Amém. Leia esse texto, vai lá. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, graça e verdade vieram por Jesus Cristo. A lei veio pelo servo, a graça pelo filho. A graça triunfa sobre a lei e sobre o juízo. A graça é o plano original de Deus. Noé viveu na graça, Abraão viveu na graça, Adão viveu na graça. E o povo de Israel pela lei, porque quiseram viver de mérito. Parece que Deus estava dizendo, vocês não deveriam ter trocado de aliança. Mas tem crentes ainda hoje trocando de aliança, dependendo de seus esforços, trazendo sobre si condenação que Deus não traz, ou querendo merecer alguma coisa que não merecem. Você deve entender em que tempo nós estamos vivendo. Nós vivemos na graça. Diga comigo, a graça. Eu vou ler um último texto com você. Como que a Bíblia me vê hoje? Põe Judas, versículo 24. Capítulo 1, versículo 24. Quem está recebendo tremendamente Deus? Amém. Diga amém. Amém. Leia em voz alta esse texto, vai lá. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Pastor, lindo texto, mas eu acredito que isso é só no retorno de Cristo. Que lá no retorno de Cristo eu vou me apresentar como uma igreja santa, pura e imaculada. Eu já pensei assim. Mas olha esse próximo texto, Efésios 5 e 27. Quando você se apresenta como santo, imaculado e puro e justo diante de Deus? Leia em voz alta, vai lá. Para apresentar-se a si mesmo, igreja prostituta, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Pastor, mas isso não é só quando eu chegar lá no céu? Será? Vamos ver agora esse próximo texto, Colossenses 1 e 21. Pastor, que mensagem boa de ouvir. Calma que o fecho da mensagem é melhor. Leia a voz lá, vai. E a vós outros também, que outrora eram estranhos no entendimento pelas vossas obras malignas. Paulo está dizendo, vocês que antes, outrora, vamos ver quando é que a Bíblia diz que você é sem mácula, sem ruga, santo e perfeito diante de Deus. Próximo texto, verso 22. Não, ainda acho que continua o verso, esse verso. Vai lá, próxima parafrase. Leia, vai lá. Agora, quando? Lá no céu. Quando? Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Agora, aplauda o nome do Senhor bem forte. Mas isso só funciona se você está na arca. Ninguém que está em pecado está nesse agora, ele está na lei ainda. Veja esse último texto, eu vou ter que lê-lo. A mensagem da graça é a mensagem mais linda de se ouvir, mas ela tem que ser responsável. Hebreus capítulo 10, no verso 26 em diante. Você precisa compreender isso agora. Leia em voz alta, vai lá. Pode continuar. Pelo contrário, certa explicação do filho de
Esse texto fala da graça ou do juízo? Da graça. Veja o próximo texto. Verso: sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. O texto diz o seguinte: lá na lei, mesmo se você se arrependesse, com 2 testemunhas você morreria, ok? Será que esse texto está falando da graça, do juízo, da lei? Ele está falando da graça. Olha o resto do texto, quer ver? Leia. Quanto mais severo castigo julgais vós que será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foste santificado e ultrajou o Espírito da graça. Você sabe que o amor de Deus é tão grande, você entender que você é a justiça de Deus é tão precioso, que não dá para o camarada, depois que entender que ele é a justiça de Deus, optar para continuar em pecado e querer ser justiça de Deus. Porque entendendo a graça, o pecado perde o domínio. Deixe-me te explicar isso de uma maneira bem simples. Uma menina viciada em maconha, aqui não deve ter. Ela falou: pastor, eu amo a igreja, amo Jesus, mas gosto de uma maconha. Eu amo maconha. O pastor olhou para ela e disse: faz o seguinte, filha, toda vez que você tiver vontade de fumar maconha, diga: eu sou a justiça de Deus. E ela pegou o cigarro de maconha. Eu sou a justiça de Deus. 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 Crer certo faz andar certo. Martim Lutero conta que ele estava se flagelando porque ele tinha maus pensamentos. Dizem que era com a freira que ele gostava. E ele estava lá se chicoteando, toda vez que ele tinha maus pensamentos, ele se chicoteava, mas de repente ele repetia constantemente Romanos 1, 16, 17, porque no Evangelho se revela a graça de Deus, como está escrito: o justo vive da fé. E ele dizia: eu sou a justiça de Deus, o justo vive da fé. E de repente ele se flagelando, ele repete: o justo vive da fé. Eu sou a justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus, não é por força, por violência, não é... É nele, eu sou a justiça de Deus. Daí nasceu a transformação chamada Reforma Protestante. Estava pregando uma igreja final de semana passado. Havia um casal bem sentado à minha frente. Nesse momento da mensagem, a mulher olhou para o marido chorando e disse bem alto: não me procure mais. Falei: o que eu fiz, meu Deus? Desgracei um casamento. O camarada chorou, esperou o culto terminar e veio em cima de mim. Falei: é agora que eu apanho. Ele falou: pastor, só acabou o meu relacionamento. Na hora eu tive discernimento. Ele não falou casamento. Falei: você não é casado? Porque quem é diria: acabou com o meu. Ele disse: relacionamento. Por quê, querido? Pastor, eu estava 1 ano com essa mulher. Ela deixou o marido, eu deixei a esposa, juntos. Mas na hora da mensagem, ela disse que o Espírito Santo estava gritando para ela: você é justiça de Deus. Você não é adúltera. Você é justiça de Deus. Você não é essa pecadora. Você é justiça de Deus. Você não é esse tipo de gente. Você é justiça de Deus. Ela olhou para mim e gritou: eu sou justiça de Deus, não me procure mais. E foi embora. Você sabe que... põe por favor João capítulo 16, versículo 8 e 9. Todo mundo interpreta errado esse texto, porque as pessoas imaginam que quando a pessoa se converte... irmão, estou terminando mesmo, de verdade. As pessoas imaginam que quando alguém se converte... quantas vezes eu já disse isso na minha vida? O irmão se converteu. Irmão, você se converteu, agora você tem o Espírito Santo, uma campainha, que toda vez que você peca, ele vem: ei, pecou. Quantas vezes a gente disse isso? Quem consegue viver como uma pessoa que a cada minuto fala os seus defeitos? Ei, pi! Pastor, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo convence a gente do pecado. Ela diz isso. Ela diz, mas qual pecado? Vamos ler ali? Vai lá. Quando ele vier,
convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pastor, está escrito que ele é a campainha. Não está escrito que ele é a campainha. Porque de cada um desses, Jesus explica o que ele faz. Prossegue o texto. Leia lá. Do pecado. Do seu pecado? Do pecado que você comete todo dia? Qual é o pecado que é? Do pecado por não crerem em mim. Qual o pecado que o Espírito Santo não deixa você cometer? Da incredulidade. Todo dia o Espírito Santo vem aqui e diz assim: creia nele, creia em Jesus, não duvide, creia sempre na cruz, creia sempre no seu amor. É pecado de não crer. Próximo texto. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verão mais. Pastor, me explica isso. O que Jesus quis dizer? Jesus está dizendo o seguinte: enquanto eu estou aqui, eu advogo você. Eu falo o que eu faço por você, mas eu vou embora. Quando eu for, o Espírito Santo vem e vai lembrar que você é a justiça de Deus. Quando você estiver mal, quando você pecar, você se arrepende e esquece. Mas o pecado tem uma coisa terrível: a lembrança. E toda vez que o diabo vier lhe acusar, o Espírito Santo vem e diz: tu és justiça de Deus. Você não é um mentiroso, você é justiça de Deus. Você não é um adúltero, você é justiça de Deus. Você não é esse aí que está aparecendo no corpo. Ei, não se esqueça. Você sabe que é assim que eu corrijo o meu filho. A minha esposa era muito moralista. Então teve uma vez que ela ficou 2 dias sem falar com meu filho. Você me entristeceu. Ficou dando gelo no menino. E o meu filho ficou mal. Falei: você percebeu? Isso não contribuiu. Ah, mas depois ele aprende. Ele vai ficar com culpa. A culpa não é saudável. Falei assim: deixe-me te ensinar como funciona. Ah, mas você vai me desautorizar? Não. Falei assim: só observa. Ah, mas ele tirou nota. E o pai disse: você só faz isso na vida para tirar essa nota. Não vai melhorar a nota dele, querido. Aí eu comecei a chegar no meu filho. Eu comecei a chegar no meu filho e disse: filho, eu te conheço, eu te criei, sei do seu potencial, sei que você talvez estava num momento ruim quando tirou essa nota, sei que você se distraiu, e talvez eu me distraí deixando você se distrair. Eu deveria ter estado perto, mas vamos fazer o seguinte: eu e você vamos melhorar. Vou melhorar como pai, vou ficar mais atento, e você vai mostrar que você é o garoto mais inteligente da classe. Nunca mais tirou nota baixa. Quando a casa cai, minha esposa fala: vai lá com a sua justiça para ele, que eu quero acabar com a raça dele. É isso que o Espírito Santo nos convence, que você é a... Sabe como hoje, irmão, eu demorei a entender. Hoje, quando alguém está pecando na igreja e está mal, eu chamo ele no escritório e falo: querido, você não é isso, você é a justiça de Deus. Não, pastor, mas eu estou em pecado. Você está, mas eu vou provar para você quem você é, que você é a justiça de Deus. Um rapaz na nossa igreja envolvido na homossexualidade, todo mundo falou: pastor, só vai fazer alguma coisa? Eu vou. Chamei e falei assim: eu quero te dizer que você é a justiça de Deus. E o abracei. Ele venceu. Irmãos, quando você entende quem você é e onde você está, o pecado sai. Não podemos misturar. Diga: não podemos misturar. Não podemos misturar. Fique em pé no seu lugar. Escuta, você é um mentiroso? Responda. Não. Você é um mentiroso? Não. O que você é? Você é um adúltero? Não. O que você é? Você é um assassino? Não. O que você é? Então diz 3 vezes: eu sou a justiça de Deus. 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 Aleluia. Agora, eu não sou um pregador da graça de maneira leviana. Eu não posso deixar de te dizer isso. A graça tira a culpa do pecado.
mas não tira a consequência dele. A consequência não é uma lei espiritual, é uma lei natural. Tudo que o homem planta, ele colhe naturalmente. Entendeu o que eu disse? Você foi perdoado, comprado, lavado e remido. Crer certo muda tudo. O último texto, 1 Coríntios 15, versículo 34. Eu tenho que ler esse texto, gente. Esse texto eu tenho que fechar. 1 Coríntios 15, 34. Alguém pode vir cantar essa canção tão linda que está rodando aqui? Aquela menina, cadê aquela justiça de Deus bem magrinha que estava cantando ali? Desculpa, não é esse texto não, é Romanos 11, versículo 6. Dê aos irmãos o louvor, porque você vai cantar no playback? Romanos 11, versículo 6, eu quero que você leia em voz alta, vai lá. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, graça não é graça. Se você misturar, deixa de ser graça. Ou nós vivemos na graça de verdade, com verdadeiro entendimento, ou nós nos separamos de Cristo. Não dá para misturar. Não, mas vamos pôr um pouquinho de lei. Não dá. É pela graça. Irmãos, nós queremos que nessa noite você entenda Jesus. Eu não consigo viver sem só a obra da cruz. Não há nada depois da cruz. A única coisa que existe depois da cruz é Cristo. Nem nós existimos, nós estamos nele. Nós estamos nele. Diga: eu estou em Cristo. Põe a mão no seu coração. Deixa a condenação e a culpa sair de você agora. Não importa o que você fez no passado, não importa o seu pecado, você é a justiça de Deus. Não há mais culpa, não há condenação. Você precisa entender isso. Eu quero que você cante essa música bem alto e bem forte. Cante alto. Mas cante isso crendo no que ouviu. E eu só quero estar contigo. Você é a justiça de